Olá, graça e paz. Na nossa reflexão de hoje, gostaria de ler com você Isaías capítulo 40, versículo 25 até o 31. E diz assim: Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Hoje eu gostaria de encorajá-lo com duas verdades que podemos tirar desse texto. Primeiro, lembre-se da beleza do caráter divino. Em João 16,33 diz que no mundo tereis aflições. E nós temos muitas dificuldades, nós temos muitos problemas em diversas áreas da nossa vida. E muitas vezes nós reagimos mal às dificuldades. Muitas vezes a gente reclama, nós podemos até mesmo duvidar sobre o cuidado de Deus, sobre a bondade dele, sobre o propósito. Geralmente os nossos problemas fazem com que nós questionemos: o que Deus quer de mim? Por que Ele está permitindo isso acontecer? Será que eu estou em pecado? Será que existe mesmo um propósito para isso tudo que está acontecendo? Os nossos problemas podem nos levar a muitas reclamações, muitas dúvidas, muitas confusões, e devemos tomar cuidado com tudo isso, porque é uma tentação quase que diária. No caso dos israelitas, o questionamento e a reclamação era, versículo 27, o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. O que o povo está dizendo aqui é: por que nós estamos vivendo um tempo tão difícil se Deus diz que nós somos o povo dele? Se nós somos o seu povo, por que ele permite que nós soframos tanto? Por que essas coisas acontecem com a gente? E nós podemos fazer essa mesma pergunta hoje no nosso contexto, em qualquer contexto de problema, dificuldade, seja de pandemia ou de falta de dinheiro, algum plano frustrado. Mas devemos nos lembrar também: que direito nós temos para receber bondade? Que dignidade há em nós para que nós possamos exigir que Deus sempre nos dê o do bom e do melhor para o nosso conforto? Se Deus nos dá o que merecemos, por que duvidamos da sua bondade, da sua justiça? A verdade é que nós merecemos o inferno, e nada mais do que isso. Se nós ganhamos algo de bom, devemos agradecer a Deus. E geralmente nós lembramos mais quando nós estamos sofrendo mais, quando nós somos mais tentados a reclamar. Aí nós lembramos mais de Deus, mas acabamos lembrando mais de cobrar, de pedir, do que de agradecer. E devemos lutar contra essa tendência. Martin Lloyd Jones diz: a natureza humana, como toda criança, pensa assim: sim, fiz algo que eu sabia que estava errado, mas não mereço ser punido por isso. E meu pai e minha mãe estão sendo severos e cruéis. Por que eu deveria ser punido? Todos nós
Todos nos sentimos assim, todos dizemos isso, e como seres humanos diante de Deus, ainda vamos dizer isso. Não entendemos o santo, não sabemos que todos os caminhos de Deus são santos, virtuosos e justos. Não estamos preparados para dizer: não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18, 25b. Em vez de reagir com reclamação, achar que Deus está sendo injusto conosco, quando nós falamos que a vida é injusta, quem que é o autor da vida? Quem controla a vida? Quando nós dizemos que a vida é injusta, nós estamos dizendo que Deus é injusto. Devemos tomar muito cuidado com isso, porque nós estamos falando sobre o caráter de Deus, sobre a sua bondade, sobre a sua justiça. Em vez de reagirmos com reclamação, devemos buscar reagir como Jó reagiu diante da perda total. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Esse é o desafio para nós. Sabermos aceitar o que vem de Deus. Tudo aquilo que aos nossos olhos parece bom e que aos nossos olhos parece mal também. Mas, na verdade, tudo que vem de Deus é bom. Muitas vezes nós achamos que é ruim. Devemos nos lembrar quem é o nosso Deus. E essa lembrança deve nos conduzir a deleite, a satisfação, a humildade de reconhecer quem nós somos diante dele e plena confiança no caráter dele. Primeiro porque ele tem um propósito para tudo o que acontece. Ele vê o fim com tanta clareza quanto vê o começo. Vocês e eu, com nossa pequena mente e entendimento, vemos apenas um fragmento da história, aquele em que vivemos. Em nosso egoísmo, dizemos que este é o período mais importante da história do mundo, porque estamos vivos. Nossos pais falaram a mesma coisa e nossos avós também. Vemos esse mero fragmento e dizemos que não compreendemos. Porém, se inserirem esse fragmento no contexto todo, começarão a entender um pouco. Mas só Deus pode entendê-lo inteiramente. Sua sabedoria é insondável. Deus permite muitas coisas que não conseguimos compreender, mas Ele sabe o que está fazendo. Deus tem um propósito com tudo. E a nossa vida, que passa tão rápido, é apenas um fragmento da história diante de tudo aquilo que Ele tem preparado e planejado. Nós devemos confiar que Ele, o Criador do tempo, aquele que sustenta todas as coisas, sabe o que está fazendo. Segundo, porque Ele é o Todo-Poderoso. Se alguém pode fazer alguma coisa, é Ele. Se alguém pode mudar a nossa situação e resolver nossos problemas, é Ele. Devemos temê-lo pela sua capacidade e reconhecer a nossa pequenez, a nossa impotência diante dele, diante do seu poder. Terceiro, porque ele não só é o Todo-Poderoso, como ele é o Todo-Poderoso que se faz ao lado do seu povo. Ele se coloca ao nosso favor, ele se coloca como nosso auxílio, como nosso ajudador, como quem cuida de nós, quem nos orienta. Apesar de ser tão grandioso, ele conhece cada um de nós. Apesar de ser Senhor sobre todas as coisas, ele tem conhecimento íntimo e detalhado sobre a nossa vida, cada um de nós. O argumento usado aqui em Isaías é um convite para lembrar do poder cuidadoso de Deus. Versículo 26. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso?
aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todos chama pelo nome. Quando nós aprendemos a deleitar em Deus, a lembrar do seu caráter e termos prazer e satisfação e plena confiança nesse caráter, não nos resta mais nada a não ser descansar nele. E o segundo encorajamento que eu quero passar para você hoje é: descanse em Deus para ser renovado por Ele. Devemos reconhecer que Ele é a fonte e devemos reconhecer a nossa impotência diante da sua capacidade. Ele é quem nos dá tudo e Ele é quem nos dá a força revigorada. Ele é quem nos dá o descanso. Ele é quem cuida de nós. Tudo é sobre Ele e nada sobre nós mesmos. O requisito é o nosso reconhecimento humilde da nossa condição já humilhada. Como diz em 2 Coríntios 12:9. Ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Deus quer que você seja, em todas as áreas da vida, uma pessoa que confia nele e uma pessoa livre de qualquer tipo de ansiedade. Como assim em tudo? É interessante que, ao falar sobre força, o texto disse sobre corrida, lá no finalzinho do versículo 31. Aqueles que correm e não ficam exaustos porque descansam em Deus e são revigorados, têm a sua força renovada. Mas ele também fala de andar. Andam e não se cansam. Se a gente for comparar, quem corre vai se cansar muito mais fácil e rapidamente do que alguém que anda. Mas por que então falar sobre corrida e sobre andar também? Porque Deus quer que não só aquilo que é mais pesado, aquilo que é mais grandioso, nós aprendemos a descansar, mas também nos pequenos detalhes, como alguém que anda em comparação com alguém que corre. Deus não quer que nós aprendamos a descansar apenas para decisões muito importantes, que seria a corrida, mas também que nós aprendamos a descansar em decisões cotidianas, em decisões pequenas, em decisões menores, decisões do dia a dia, que seria o andar. Deus não quer que nós não fiquemos ansiosos apenas quando pensamos em grandes coisas, grandes problemas, mas cada situação, cada incômodo do dia, Deus quer que nós aprendamos a confiar. Tudo, desde o andar até o correr. E o desafio com certeza é muito grande, mas Cristo nos ensinou o caminho da fé, o caminho de desenvolver mais fé no seu caráter, essa fé que nos faz descansar nele. É o caminho da palavra, das escrituras, do ler, do entender, do meditar, do memorizar. É o caminho da oração, da intimidade, da conversa com o Pai, da conversa sincera, de falar tudo para Ele, de adorá-lo, de agradecer. E também o caminho do jejum. Em todos esses elementos nós percebemos que Cristo quer que nós tenhamos menos distrações, menos barulho na nossa rotina, que nós sejamos menos passivos, que nós sejamos menos levados pela correnteza da rotina e mais ativos, mais proativos em buscá-lo, em buscar intimidade, mais intencionais em desenvolver fé de forma excelente, de forma dedicada. A frequência com que nós somos tentados nessa área, a frequência com que nós somos tentados a nos preocuparmos e a ficarmos ansiosos, revela o quão sério nós devemos lidar com essa situação de buscar mais e mais intimidade com Deus para descansarmos nele. Somente quando descansamos em Deus
é que somos renovados. Como diz a ilustração da águia, nós podemos voar como águia quando nós descansamos em Deus. Esse renovo que é tão sublime, tão belo, que é como a águia, que quando está voando não precisa mais fazer tanto esforço de mexer as asas. Ela mexe um pouco e já está voando, já está nas nuvens, ela não faz mais tanto esforço, apesar de estar voando muito alto. Ou seja, Deus quer fazer muita coisa por meio da nossa vida. Deus não quer que nós sejamos relaxados, mas Ele quer fazer tudo isso enquanto ao mesmo tempo nós estamos descansando nele. Ele quer que nós sejamos pessoas ativas e ao mesmo tempo pessoas que estão tranquilas, espiritual e emocionalmente por causa dele, por causa do caráter dele, por causa da confiança, do seu cuidado, da sua sabedoria. Muitas vezes nós reagimos mal aos nossos problemas, porque nós esquecemos de quem Deus é. E muitas vezes nós até lembramos quem é Deus, mas mesmo assim nós não conseguimos descansar porque a nossa fé é pequena. Então não é uma questão de razão somente. Envolve fé também, com certeza. O justo viverá pela fé. Nós devemos orar para que Deus aumente a nossa fé. Que enxerguemos mais a beleza das coisas criadas por Deus e a beleza com a qual Ele controla toda a sua criação. Que nós possamos enxergar também a sabedoria na soberania, a sabedoria com a qual Ele controla tudo. Que nós possamos descansar em Deus e ser renovados por Ele. Deus te abençoe.